Só quem já sentiu o chão desaparecer sob os próprios pés vai entender o que aconteceu com a minha querida Eva. Naquela manhã fria de outono, o telefone tocou, e a voz do outro lado da linha era como uma lâmina de gelo, cortando o pouco de esperança que ainda lhe restava. Era o hospital. O pequeno Lucas, seu único filho, havia piorado durante a noite, e os médicos, com aquela polidez distante que usam para dar as piores notícias, diziam que as opções estavam se esgotando. O ar lhe faltou, as mãos tremeram e o mundo pareceu encolher até caber dentro daquele quarto de empregada, nos fundos de uma casa que nunca seria sua. Meu nome é Eva, e por muitos anos minha vida foi feita de silêncios e orações sussurradas. Ela me contava isso com os olhos marejados, lembrando dos dias em que a única coisa que possuía era a fé. Ela havia chegado aos Estados Unidos com o coração cheio de sonhos e os braços prontos para o trabalho. Limpava o pó dos móveis de uma família rica para que seu filho pudesse ter um futuro sem poeira. Mas o destino, meus netos, às vezes nos prega peças cruéis, uma febre persistente, uma mancha nos pulmões, e o diagnóstico caiu sobre eles como uma sentença, uma doença rara e agressiva que consumia a vida do seu menino e todas as suas economias. A caminhada até aquele dia tinha sido uma subida íngreme e solitária. Eva lembrava das noites em claro, com a mão na testa quente de Lucas, clamando a Deus por um milagre. Lembrava de cada não que recebeu, de cada porta que se fechou, de cada olhar de pena que a fazia se sentir ainda menor. Ela trabalhava o dia todo com o sorriso que seus patrões esperavam, mas por dentro sua alma gritava. A doença do filho não era apenas uma batalha médica, era um teste de resistência espiritual, um deserto onde sua fé era a única fonte de água e parecia estar secando. Agora, com o aviso do hospital ecoando em sua mente, a realidade era esmagadora. O tratamento era caro demais, seu salário mal cobria o aluguel daquele quartinho, e a burocracia do sistema de saúde era um monstro impiedoso. Ela estava encurralada, uma mãe sozinha em uma terra estrangeira, com o filho definhando em uma cama de hospital. O desespero era um nó na garganta, uma escuridão que ameaçava engolir tudo. Se histórias de fé que movem o invisível tocam o seu coração, acompanhe este relato até o fim, e se sentir no coração, inscreva-se para não perder o desenrolar de outras jornadas como a de Eva. Naquele instante, enquanto as lágrimas finalmente venciam sua força, ela não fazia ideia de que o céu não estava em silêncio. Uma conversa estava prestes a começar, uma que mudaria não apenas o destino de Lucas, mas a própria essência de sua vida. Os dias que se seguiram àquele telefonema foram como caminhar sobre cacos de vidro. Cada passo doía. Eva se dividia entre o trabalho exaustivo na casa grande e as longas horas no hospital, ao lado do leito de Lucas. O menino, antes tão cheio de vida, agora era um passarinho frágil, com os olhos grandes e fundos, perdidos em um cansaço que partia o coração de sua mãe. O conflito, que antes era uma ameaça distante, agora dormia ao seu lado. A conta do hospital crescia como uma sombra assustadora, e os murmúrios da equipe médica se tornavam cada vez mais pessimistas. Um dos doutores, um homem de senho franzido e pouca paciência, chegou a sugerir que ela deveria ser realista e se preparar para o inevitável. Aquelas palavras foram como um tapa no rosto, um convite para a desistência. Foi nesse período, meus queridos, que a fé de Eva foi provada no fogo. Houve noites em que, voltando para seu quarto solitário, ela caía de joelhos e o silêncio era sua única resposta. A dúvida, como uma serpente, sibilava em seus pensamentos. Onde está o Deus que você tanto serve? Ele te abandonou? Ela via seus patrões planejando viagens caras, comprando luxos desnecessários, e o contraste com sua miséria era um peso em seu peito. A oração, que antes era um refúgio, por vezes se tornava um campo de batalha. Ela lutava para continuar acreditando, para enxergar uma luz no fim daquele túnel que parecia não ter fim. Era uma tempestade espiritual, e ela se sentia em um barco minúsculo, à deriva no meio de um oceano de angústia. Em meio a essa escuridão, pequenos sinais espirituais tentavam romper o véu do desespero. Um dia, enquanto limpava a biblioteca da casa, um livro antigo caiu da prateleira, abrindo-se em uma página que dizia: "O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã." Em outra ocasião,
Uma senhora que ela mal conhecia na igreja segurou sua mão com força e disse: Deus não se esqueceu de você, filha. Eram como pequenas brasas que ela tentava soprar para que não se apagassem. Mas os antagonistas simbólicos eram mais barulhentos. O gerente, do banco ligando para cobrar, a expressão de pena no rosto da patroa, o som constante dos monitores no hospital. Tudo parecia gritar que a esperança era uma tolice. A provação se aprofundou quando, em uma sexta-feira chuvosa, ela foi chamada ao escritório de seus patrões. Com uma formalidade fria, eles informaram que precisariam reduzir custos e que seus serviços não seriam mais necessários. O chão se abriu de vez, sem emprego, sem economias, com um filho entre a vida e a morte. Era o golpe final, o cheque-mate do sofrimento. Ela saiu daquela casa, com uma pequena caixa de papelão nas mãos, sentindo-se a pessoa mais invisível e desamparada do mundo. Naquele dia, enquanto caminhava sem rumo sob a chuva que se misturava às suas lágrimas, Eva não imaginava que o céu já estava se movendo por ela, e que a perda do seu chão era, na verdade, a primeira parte do plano divino para ensiná-la a voar. A rua parecia um borrão através das lágrimas. Cada passo sem direção era um mergulho mais fundo no abismo. Eva chegou ao hospital, sentindo o peso do mundo em seus ombros, o gosto amargo da derrota na boca. Ali, diante da cama onde seu filho dormia um sono frágil, ela atingiu o ponto sem retorno. Não havia mais emprego, não havia mais promessas humanas, não havia mais para onde correr. Só restava olhar para cima. Naquele quarto silencioso, com o som suave dos aparelhos médicos como única música de fundo, ela se ajoelhou. Não foi uma oração de súplica desesperada como as outras. Foi de uma entrega. Meu Deus, ela sussurrou com a voz embargada. Eu não tenho mais nada. Nenhuma força, nenhum dinheiro, nenhuma solução. Lucas é teu. Minha vida é tua. Faça o que o Senhor quiser, mas, por favor, não nos deixe sozinhos. Naquele momento de rendição total, ela tomou uma decisão que, para o mundo, pareceria uma loucura. Levantou-se, enxugou as lágrimas e, em vez de se desesperar com a demissão, decidiu usar o único recurso que lhe restava: o tempo. Ela não sairia mais do lado de Lucas. Se aqueles eram os últimos dias, ela os viveria integralmente com ele, não em luto antecipado, mas em fé. Pegou a Bíblia que mantinha na bolsa e começou a ler em voz alta os salmos de esperança, preenchendo o espaço estéril do quarto. Cantarolava as canções de ninar de sua infância, transformando aquele ambiente de dor em um santuário de confiança. Foi um ato de obediência cega, uma aposta final no Deus que parecia ter se calado. A situação, no entanto, parecia zombar de sua atitude. Naquela mesma tarde, a condição de Lucas se intensificou drasticamente. Uma crise respiratória fez com que os alarmes soassem, e uma equipe médica entrou às pressas no quarto, afastando Eva da cama. A cena era um pesadelo. Médicos e enfermeiros se movendo com uma urgência que a aterrorizava, falando em termos técnicos que ela não compreendia, mas cujo significado era claro. A tempestade havia chegado ao seu ápice. Do lado de fora do quarto, olhando pelo pequeno vidro da porta, ela viu o reflexo de uma mãe quebrada, impotente, enquanto seu filho lutava pela vida. O desespero bateu à sua porta mais uma vez, mais forte e mais cruel. Foi então, no corredor frio e asséptico, que Deus enviou seu aliado espiritual, uma enfermeira, uma senhora de cabelos grisalhos e olhos bondosos que Eva nunca tinha visto antes, aproximou-se. Ela não disse nada sobre a crise, apenas colocou a mão no ombro de Eva e disse com uma voz suave e firme: não desvie o olhar. Continue orando. O médico dos médicos está no comando agora. Aquela mulher não era um anjo com asas, mas suas palavras foram como um bálsamo, uma confirmação de que sua decisão em fé não tinha sido em vão. Ela era um sinal, uma presença enviada para segurar a mão de Eva enquanto o mar se enfurecia. E foi quando tudo parecia perdido, quando o som dos aparelhos indicava a mais dura das batalhas, que algo invisível e poderoso começou a acontecer dentro daquele quarto. As palavras daquela enfermeira misteriosa acenderam uma nova chama no coração de Eva. Ela não voltou a vê-la, mas a mensagem permaneceu. O médico dos médicos está no comando. Com essa certeza, Eva entendeu que sua parte na batalha não era mais a do desespero, mas a da preparação espiritual. A crise de Lucas havia sido estabilizada, mas ele continuava em estado crítico,
um fio de vida que poderia se romper a qualquer momento. Em vez de focar nos monitores e nos relatórios médicos, Eva transformou o quarto do hospital em uma tenda de oração. Ela não pedia mais apenas pela cura, ela agradecia. Agradecia pelo ar que o filho ainda respirava, pela equipe médica, por cada batimento cardíaco que o aparelho mostrava. Era uma mudança de postura, uma troca da súplica pela adoração. Seguindo uma direção que ela sentiu claramente em seu espírito, Eva iniciou um propósito de fé. Não era um jejum de comida, pois ela mal se lembrava de comer. Era um jejum de palavras negativas, de medo, de dúvida. Toda vez que um pensamento de derrota surgia, ela o substituía por uma promessa que lia na Bíblia. Ela ungiu a cabeceira da cama de Lucas com um óleo que ganhara na igreja, um ato simbólico de consagrar aquele espaço e declarar que ali era território sagrado, onde a doença não teria a palavra final. Ela perdoou em seu coração seus antigos patrões, liberando a mágoa que pesava em sua alma. Não era uma barganha com Deus, meus netos, era uma limpeza da casa, uma preparação do terreno para que a semente do milagre pudesse brotar. E então, algo sobrenatural começou a se manifestar, de forma discreta, quase imperceptível para olhos destreinados. Começou com o próprio Lucas. Em um dos raros momentos em que ele abriu os olhos, ele olhou para um canto vazio do quarto e sorriu. Um sorriso fraco, mas genuíno. "O moço de branco está aqui de novo, mamãe." Ele sussurrou com um fio de voz. Eva olhou, não viu ninguém, mas seu coração se aqueceu. Em outra ocasião, uma médica nova, designada para o caso, entrou no quarto e, em vez de falar de estatísticas, sentou-se ao lado de Eva e disse: "Eu também sou uma mulher de fé. Vamos acreditar juntas." Pequenos presentes do céu, sussurros divinos de que a estratégia estava em andamento. A preparação espiritual de Eva estava alinhando o terreno para o que estava por vir. Cada ato de fé, cada oração de gratidão era como um passo em uma dança orquestrada por Deus. Se você acredita que a nossa fé prepara o caminho para a ação de Deus, continue conosco e se inscreva no canal, pois o que acontece a seguir é a prova de que o céu responde a um coração que se entrega. Eva não sabia, mas sua obediência e adoração em meio à dor eram o som que os céus estavam esperando para ouvir. Mal sabia ela que o milagre já estava liberado e a caminho, apenas aguardando o momento exato para se manifestar na terra. A noite caiu sobre a cidade, mas dentro daquele quarto de hospital, uma vigília de fé continuava. Eva, exausta, mas com uma paz que não conseguia explicar, cochilava na poltrona ao lado do filho. Por volta das 3 da manhã, um horário que muitos dizem ser de profundo silêncio entre o céu e a terra, ela foi despertada não por um alarme ou um barulho, mas por uma sensação, uma presença. O ar no quarto pareceu ficar mais denso, mais quente, carregado de uma energia que fazia os pelos de seus braços se arrepiarem. Não era assustador, era reverente. Uma luz suave, mais brilhante que a iluminação noturna do corredor, pareceu emanar do próprio espaço ao redor da cama de Lucas. Eva abriu os olhos completamente desperta, e seu coração acelerou, não de medo, mas de espanto. Foi então que aconteceu. Lucas, que mal se movia há dias, sentou-se na cama. Seus olhos estavam abertos, claros e alertas. Ele olhou para a mãe, não com o olhar distante e febril de antes, mas com o brilho de menino sapeca que ela tanto sentia falta. Ele respirava fundo, sem dificuldade, sem o auxílio dos tubos que o acompanhavam há semanas. Ele levou a mão pequena ao peito, depois olhou para Eva e disse, com a voz mais clara que ela ouvira em meses: "Mamãe, o moço de branco me tocou. Não dói." Mas, naquele instante, o monitor cardíaco, que antes mostrava um ritmo fraco e irregular, começou a apitar em um ritmo forte, estável e perfeito. A linha que media a saturação de oxigênio, antes perigosamente baixa, subiu para 99% e ali ficou firme. A paz que invadiu o quarto era palpável, uma cobertura de amor e poder que silenciava qualquer dúvida. Eva, paralisada entre lágrimas e um sorriso trêmulo, apenas estendeu a mão e tocou o rosto do filho, sentindo a pele dele com uma temperatura normal, sem o calor da febre que a atormentara por tanto tempo. Não houve um trovão, nem uma voz dos céus, mas a presença de Deus era tão real quanto o ar que eles respiravam. Foi uma cura imediata, uma reversão completa e inexplicável. O diagnóstico que o condenara, a sentença que o aprisionara, foi quebrado em um instante de intervenção divina.
O livramento da morte? Não. Foi uma batalha demorada. Foi um ato soberano, um toque do Criador em sua criação. Quando a enfermeira do turno da noite entrou para a checagem de rotina, ela parou na porta, boquiaberta. Viu o menino sentado, conversando com a mãe, e os números nos monitores que desafiavam tudo o que estava escrito no prontuário. Ela chamou o médico de plantão que veio correndo, incrédulo. Eles examinaram Lucas, refizeram exames e a conclusão era uma só, embora eles não ousassem dizê-la em voz alta. Era um milagre. O que a ciência não pôde fazer, a fé de uma mãe e a misericórdia de Deus realizaram naquela madrugada. Mas o que aconteceu depois que os médicos atônitos deixaram o quarto foi ainda mais surpreendente e selou a profundidade daquela experiência. O sol da manhã seguinte nasceu diferente. Para Eva, era como se o mundo tivesse ganhado cor novamente. O que aconteceu depois que a equipe médica perplexa confirmou a recuperação inexplicável de Lucas foi a prova silenciosa do poder de Deus. A mesma médica que havia se unido a Eva em fé entrou no quarto com os resultados dos novos exames nas mãos e lágrimas nos olhos. Ela abraçou Eva e sussurrou: "Eu nunca vi nada assim em toda a minha carreira. Continue se agarrando a essa sua fé." Lucas recebeu alta em poucos dias, deixando para trás um quarto que se tornara um memorial de um milagre e uma equipe médica que agora tinha uma história para contar, mesmo que não soubessem explicá-la. O impacto daquela noite não foi apenas físico, foi uma onda de choque espiritual que redefiniu tudo. A fé de Eva, meus netos, foi completamente transformada. Ela entrou naquele hospital como uma serva que pedia e saiu como uma filha que conhecia a voz do Pai. A fé dela não era mais baseada na esperança de receber, mas na certeza de quem Deus é. Ela aprendeu que a verdadeira oração não é para convencer Deus a agir, mas para alinhar o nosso coração ao que Ele já está fazendo. Aquele quarto de empregada, para o qual ela nunca mais voltou, foi trocado por uma vida onde ela não era mais uma invisível. A história se espalhou. A enfermeira que a encorajou, a médica que acreditou com ela, pessoas da igreja, todos viram em Eva e Lucas a prova viva de que o impossível é apenas o palco onde Deus gosta de atuar. A vida deles mudou completamente. Uma família da igreja, tocada pela história, ofereceu a Eva um pequeno apartamento para que ela pudesse recomeçar, e um emprego cuidando de crianças, algo que ela amava fazer. Deus não restaurou apenas a saúde de Lucas, Ele restaurou a dignidade de Eva, deu-lhe uma comunidade e um propósito renovado. Ela se tornou uma conselheira para outras mães que passavam por vales de sombra e sua própria história sendo a luz que guiava os passos de quem estava no escuro. Lucas cresceu um menino saudável e forte, sempre ciente de que sua vida era um presente, um testemunho ambulante da fidelidade divina. A lição mais profunda que Eva aprendeu, e que ela fez questão de me contar, é que, muitas vezes, Deus permite que cheguemos ao nosso nada, para nos mostrar que Ele é tudo. A demissão, o diagnóstico final, o desespero, foram as ferramentas que esvaziaram suas mãos de suas próprias forças para que ela pudesse receber o que só o céu poderia lhe dar. A conversa que ela teve com Deus não foi com palavras audíveis, mas no silêncio da entrega, na linguagem da confiança inabalável quando tudo ao redor desmoronava. Se esta história de entrega e milagre tocou sua alma, inscreva-se no canal para se alimentar de mais testemunhos que nos lembram que, mesmo quando não vemos, Deus está trabalhando. E assim a vida de Eva se tornou um eco daquela noite milagrosa. Uma canção contínua que prova que, no final do silêncio, a voz de Deus sempre se manifesta, não necessariamente como um trovão, mas muitas vezes como um filho que abre os olhos e diz: "Não dói mais."